Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Quando Valéria nasceu, o sol da manhã ainda surgia tímido no horizonte, iluminando a pequena cidade onde viviam. Ângela, de apenas 19 anos, segurava a recém-nascida nos braços, mas seus olhos estavam distantes. Seus pensamentos não estavam na nova vida que segurava, mas no homem que a havia deixado. Ela lembrava vividamente do dia em que contou sobre a gravidez para seu namorado, Ricardo. Ele ficou pálido, balbuciou algumas desculpas e desapareceu da sua vida, deixando Ângela sozinha com um futuro incerto. A dor da rejeição cravou raízes profundas no coração de Ângela, que nunca conseguiu superar a desilusão. Cada vez que olhava para Valéria, via o rosto de Ricardo, e a tristeza se transformava em ressentimento. Enquanto a menina crescia, Ângela se afastava emocionalmente, incapaz de oferecer o amor e o carinho que Valéria tanto precisava. Verônica, a mãe de Ângela, rapidamente percebeu a frieza da filha, e tomou para si a responsabilidade de criar a neta com todo o afeto possível. Verônica era uma mulher robusta, com mãos calejadas pelo trabalho duro, mas com um coração imenso e cheio de ternura. Ela acolheu Valéria como se fosse sua própria filha. A casa de Verônica, uma casinha simples e acolhedora, tornou-se o mundo de Valéria. O jardim florido, com rosas e margaridas que a avó cuidava com tanto carinho, era o lugar onde a menina brincava e sonhava. Verônica lhe ensinava sobre as plantas, os ciclos da natureza, e os pequenos segredos do jardim. Essas lições se tornavam momentos preciosos, que fortaleciam o vínculo entre as duas. Os primeiros anos da vida de Valéria foram marcados pela ausência constante de Ângela. Ela saía à noite, em busca de festas, e de uma vida que a fizesse esquecer o vazio deixado por Ricardo. Suas escapadas eram longas e frequentes, deixando Valéria sob os cuidados de Verônica. A avó, embora preocupada com a filha, dedicava-se completamente à neta. Ela lhe contava histórias antes de dormir, cozinhava seus pratos favoritos, e a consolava nos momentos de tristeza. Um dia, quando Valéria tinha 6 anos, Ângela reencontrou Ricardo por acaso em uma festa. Ele estava diferente, mais velho, mais sóbrio, e parecia ter mudado. Ângela nunca havia deixado de pensar nele, e a faísca entre os dois reacendeu imediatamente. Ricardo se mostrou arrependido, e Ângela, desesperada por uma segunda chance, se agarrou à oportunidade de reatar com ele. Ricardo, aproveitando-se do amor ainda latente de Ângela, convenceu-a a deixar tudo para trás e recomeçar ao seu lado. Dominada pela ilusão de recuperar o passado perdido, Ângela tomou uma decisão drástica. Ela fez as malas às pressas, sem pensar nas consequências, e partiu com Ricardo, abandonando Valéria na casa de Verônica. Quando Verônica descobriu o que havia acontecido, ficou em choque. Não podia acreditar que sua filha havia sido capaz de abandonar a própria filha. A dor e a indignação se misturaram em seu coração, mas ela sabia que precisava ser forte por Valéria. Olhando para a menina de olhos grandes e cheios de perguntas, Verônica prometeu que cuidaria dela com todo o amor que tinha. A partir desse momento, Verônica dedicou-se completamente a Valéria. As manhãs começavam cedo, com café da manhã feito com carinho, seguido por brincadeiras no jardim e histórias ao entardecer. Verônica envolvia Valéria em um manto de amor e segurança, tentando preencher o vazio deixado por Ângela. Valéria, apesar da dor inicial, começou a se sentir segura e amada na presença da avó. Os dias passaram e Valéria floresceu sob os cuidados de Verônica. A casa estava sempre cheia de risos e alegria. Verônica ensinou Valéria a ler e escrever, incentivando seu amor pelos livros e pelo aprendizado. Elas passavam horas na biblioteca local, escolhendo novos livros para ler juntas. Cada página virada era uma nova aventura compartilhada, um novo mundo descoberto. O jardim, um pequeno paraíso de cores e aromas, era o refúgio favorito de Valéria. Ela ajudava a avó a cuidar das plantas, aprendendo a paciência e a dedicação necessárias para fazer florescer algo belo. As mãos pequenas de Valéria trabalhavam ao lado das mãos calejadas de Verônica, e juntas, elas transformavam o jardim em um símbolo do amor que as unia. A comunidade local também se afeiçoou a Valéria.
Os vizinhos, sabendo da história da menina, sempre se mostravam solícitos e prontos a ajudar. Valéria se tornou uma presença querida na pequena cidade, conhecida por sua doçura e pelo sorriso contagiante. Apesar do abandono de Ângela, Valéria cresceu em um ambiente repleto de amor e cuidado. Verônica fez tudo o que pôde para garantir que a neta tivesse uma infância feliz e segura. Os anos passavam, e a ligação entre avó e neta se tornava cada vez mais forte, uma prova de que o amor verdadeiro pode curar até as feridas mais profundas. Quando Valéria completou 19 anos, a vida parecia seguir seu curso normal, até que algo começou a mudar. Verônica, sempre ativa e cheia de energia, começou a demonstrar sinais de cansaço. Inicialmente, Valéria não deu muita importância, achando que era apenas o efeito natural da idade. Porém, com o passar dos meses, os sintomas se intensificaram. Tudo começou com pequenas queixas. Verônica sentia-se mais cansada do que o habitual, ofegante após atividades que antes realizava com facilidade. Valéria notava a avó demorando mais para levantar da cama, preferindo passar mais tempo sentada na varanda, observando o jardim que tanto amava, mas sem a energia para cuidar dele como antes. Valéria, preocupada, insistiu que a avó fosse ao médico. Após alguns exames, o diagnóstico veio: uma doença crônica que lentamente debilitava o corpo de Verônica. A notícia caiu como um golpe para Valéria, que se viu de repente, confrontada com a fragilidade da pessoa que mais amava. Determinada a cuidar da avó, com o mesmo amor e dedicação que recebera ao longo dos anos, Valéria assumiu todas as responsabilidades da casa. A rotina diária de Valéria transformou-se drasticamente. Ela se levantava cedo para preparar o café da manhã, fazendo questão de incluir os chás e os alimentos que sabia serem benéficos para a saúde de Verônica. As manhãs agora eram passadas na cozinha, onde Valéria aprendia a cozinhar pratos nutritivos, pesquisando receitas e consultando vizinhos para obter dicas sobre cuidados com idosos. Verônica, por sua vez, lutava contra a doença, com a mesma força e dignidade que sempre a caracterizaram. Mesmo nos dias mais difíceis, ela tentava manter o espírito elevado, sempre com um sorriso para Valéria. Mas o cansaço era visível, e os dias bons começaram a se tornar cada vez mais raros. Com o passar dos meses, a condição de Verônica se deteriorava. As visitas ao médico se tornaram mais frequentes, e Valéria passou a acompanhar a avó a todas as consultas, segurando sua mão e oferecendo apoio. As caminhadas no jardim, que antes eram momentos de alegria e aprendizado, tornaram-se impossíveis. Valéria cuidava das flores sozinha, tentando manter o jardim como Verônica gostava, enquanto a avó observava da janela com um olhar triste, mas grato. As noites eram as mais difíceis. Valéria ficava acordada, escutando a respiração irregular de Verônica, pronta para ajudá-la a qualquer momento. Preparava chás calmantes, ajustava os travesseiros, e passava longas horas ao lado da cama, lendo em voz alta para a avó, na esperança de proporcionar algum conforto. Cada tosse, cada gemido de dor, fazia o coração de Valéria apertar, sentindo-se impotente diante da deterioração gradual de Verônica. A comunidade local, sabendo da situação, oferecia ajuda. Os vizinhos traziam comida, ofereciam-se para cuidar do jardim, e até para ficar com Verônica por algumas horas, permitindo que Valéria tivesse um pouco de descanso. Apesar de toda a ajuda, Valéria raramente aceitava afastar-se da avó, temendo perder um único momento com ela. Os meses se transformaram em um ciclo de esperança e desespero. Valéria assistia, angustiada, enquanto a saúde de Verônica se deteriorava. Nos últimos tempos, Verônica mal conseguia sair da cama. As mãos de Valéria, antes pequenas e guiadas pelas de sua avó, agora se ocupavam de banhar, vestir e alimentar a idosa. A casa, que sempre fora um lugar de risos e histórias, estava agora envolta em um silêncio pesado e melancólico. Apesar da exaustão física e emocional, Valéria nunca deixou de cuidar da avó com todo amor e carinho. Fazia questão de contar histórias do passado, relembrando momentos felizes que compartilhavam. Nos últimos dias, Verônica, debilitada, conversava pouco, mas seus olhos brilhavam de gratidão e amor, sempre que olhava para Valéria. O fim se aproximava. Valéria sabia, mas não estava preparada para dizer adeus.
Uma noite, durante uma tempestade, Verônica, deitada na cama, parecia mais fraca do que nunca. Valéria segurou sua mão e cantou suavemente, tentando confortar a avó, enquanto as gotas de chuva batiam na janela. Verônica sorriu uma última vez para Valéria, murmurou palavras de amor e gratidão, e então, serenamente, fechou os olhos para nunca mais abrir. Valéria ficou ali, em silêncio, segurando a mão da avó, lágrimas escorrendo pelo rosto. A casa estava envolta em uma paz triste, marcando o fim de uma era de amor e dedicação. O velório de Verônica foi marcado pela dor e pela saudade. A pequena casa, antes cheia de vida e risos, agora abrigava amigos, vizinhos e conhecidos, todos ali para prestar suas últimas homenagens a uma mulher de bom coração, que havia tocado tantas vidas com seu amor e bondade. Valéria, em meio à tristeza avassaladora, sentia-se perdida. As palavras de consolo dos presentes soavam distantes, quase irreais. O caixão, rodeado de flores, estava colocado no centro da sala. As rosas e margaridas, cuidadas com tanto zelo por Verônica, estavam presentes, como um tributo silencioso à mulher que as havia cultivado. Valéria permaneceu ao lado do caixão, segurando a mão fria de sua avó pela última vez, lutando para conter as lágrimas que ameaçavam transbordar. Após o enterro, Valéria voltou para casa, sentindo um vazio que parecia impossível de preencher. Os dias que se seguiram foram de luto e reflexão. Cada canto da casa trazia lembranças de Verônica, das histórias que contava, dos momentos compartilhados. Valéria, ao cuidar do jardim sozinha, sentia a presença da avó em cada flor, em cada sopro de vento. A dor da perda foi acompanhada por um sentimento de culpa. Valéria se perguntava se poderia ter feito mais para salvar a avó, se havia algo que deixara de fazer ou perceber. Essas perguntas a consumiam, tornando suas noites insones e seus dias melancólicos. Ela sabia que, racionalmente, havia feito tudo o que estava ao seu alcance, mas o coração, ferido pela perda, teimava em questionar. Com o passar do tempo, Valéria começou a encontrar um propósito no meio da dor. Decidiu que não queria que ninguém mais passasse pelo que ela havia passado, sentindo-se impotente diante da doença de um ente querido. Determinada a fazer a diferença, Valéria tomou uma decisão que mudaria o rumo de sua vida. Ela iria salvar vidas. Embora sonhasse em ser médica, a realidade financeira não permitia. Optou, então, por cursar enfermagem, acreditando que poderia fazer a diferença de forma imediata e significativa. Valéria começou a se preparar para os exames de admissão. Ela dedicava horas aos estudos, revisando matérias que há muito tempo não via. A biblioteca local, que tantas vezes frequentara com Verônica, tornou-se seu refúgio de estudo. Valéria passava tardes inteiras imersa nos livros, determinada a honrar a memória da avó através de sua dedicação. A comunidade, ao saber da decisão de Valéria, se mobilizou para ajudá-la. Amigos e vizinhos ofereceram apoio, doando livros e materiais de estudo. Alguns professores voluntários da escola local se dispuseram a ajudá-la com tutoria, reforçando áreas onde ela tinha mais dificuldade. Valéria, movida por uma mistura de gratidão e determinação, absorvia todo o conhecimento que podia, sentindo-se mais próxima do seu objetivo a cada dia. Quando chegou o dia do exame de admissão, Valéria estava preparada. Ela entrou na sala de provas com o coração acelerado, mas com a mente focada. As horas passaram rapidamente enquanto ela respondia às questões com confiança. Ao sair, sentia-se exausta, mas esperançosa. O período de espera pelos resultados foi ansioso. Valéria continuava suas tarefas diárias, cuidando do jardim e da casa, mantendo viva a rotina que compartilhava com a avó. Finalmente, a carta chegou. Valéria abriu um envelope com mãos trêmulas, e ao ler as palavras "aprovada", lágrimas de alívio e alegria escorreram pelo seu rosto. Os primeiros dias na faculdade de enfermagem foram desafiadores. Valéria, porém, encontrou na adversidade uma nova fonte de força. Ela se dedicava intensamente às aulas e aos estágios, absorvendo cada lição com fervor. O contato direto com os pacientes, o aprendizado prático e o conhecimento teórico se misturavam em uma experiência transformadora. Valéria lembrava-se de Verônica a cada passo do caminho.
Em cada paciente que cuidava, via a oportunidade de oferecer o amor e o cuidado que recebeu da avó. Os professores e colegas notavam sua dedicação e empatia, tornando-se fonte de inspiração para muitos. A rotina da faculdade era exigente, mas Valéria encontrou apoio em seus colegas. Eles estudavam juntos, compartilhando experiências e encorajando-se mutuamente. O ambiente hospitalar, embora às vezes intimidante, despertava em Valéria um senso de propósito e realização. Cada pequeno progresso, cada sorriso de um paciente, reforçava sua decisão de seguir a carreira de enfermagem. Valéria começou a se destacar nas aulas práticas, demonstrando uma habilidade natural para cuidar dos outros. Sua empatia e compaixão eram palpáveis, e os pacientes sentiam-se confortados por sua presença. Os instrutores a elogiavam por sua dedicação e ética de trabalho, incentivando-a a continuar se aprimorando. Com o passar do tempo, Valéria percebeu que a dor da perda de Verônica, embora sempre presente, havia se transformado em uma fonte de motivação e força. A jornada pela enfermagem não era apenas um caminho profissional, mas uma forma de manter viva a memória de sua avó, de honrar o amor e os ensinamentos que recebeu. Os desafios eram muitos, mas Valéria enfrentava cada um com coragem e determinação. Ela sabia que, embora não pudesse mudar o passado, podia moldar um futuro onde faria a diferença na vida de muitas pessoas, trazendo alívio e esperança, assim como Verônica trouxe para ela. Mais de 10 anos haviam se passado, desde que Valéria se formara em enfermagem. Ela havia construído uma carreira sólida, e era muito respeitada no hospital onde trabalhava. O amor pela profissão só havia crescido ao longo dos anos. Valéria dedicava-se incansavelmente aos seus pacientes, vendo neles a chance de honrar a memória de sua avó a cada dia. Valéria se destacava não apenas pela competência técnica, mas também pela empatia e cuidado que demonstrava com cada paciente. Ela havia encontrado uma verdadeira vocação em ajudar os outros, e isso lhe trazia uma profunda satisfação. Seus colegas admiravam sua dedicação, e os pacientes sentiam-se confortados por sua presença. Em uma tarde movimentada, Valéria estava de plantão no pronto-socorro do hospital, quando uma idosa foi trazida às pressas em uma ambulância. A mulher estava em estado grave, com sinais claros de insuficiência respiratória e complicações cardíacas. Valéria correu para ajudar a preparar a paciente para ser atendida, seguindo os protocolos de emergência com precisão e rapidez. A idosa foi levada para a sala de atendimento de emergência, onde o médico-chefe do hospital, Dr. Henrique, assumiu o comando. Dr. Henrique era um profissional respeitado, conhecido por sua competência, mas também por sua frieza e pragmatismo. Valéria assistia atentamente enquanto ele avaliava a situação. "Está em um estado crítico", murmurou Dr. Henrique, observando os monitores. "Idade avançada, múltiplas complicações. Não há necessidade de salvá-la, ela é velha, já viveu muito. Deixe-a aí." Valéria sentiu um frio percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. Enquanto todos se retiravam da sala, ela permaneceu, incapaz de abandonar a senhora em um momento tão vulnerável. Havia algo na idosa que lhe era estranhamente familiar, uma sensação de déjà vu que não conseguia explicar. Determinada a não deixar a paciente sozinha, Valéria pegou a prancheta para revisar o quadro clínico. Quando seus olhos encontraram o nome da paciente, Ângela Dávila, ela empalideceu. O choque foi imediato e avassalador. Ângela era sua mãe, a mulher que a havia abandonado quando era apenas uma criança inocente. Valéria ficou paralisada por um momento, uma torrente de emoções conflitantes invadindo seu coração. A razão dizia para deixar a mãe que a abandonou, morrer, mas seu coração bondoso lutava contra essa ideia. Lembrava-se de Verônica, de seu amor incondicional, e do ensinamento de que a bondade e o perdão eram fundamentais. Respirando fundo, Valéria decidiu agir. Ela sabia que não podia viver consigo mesma, se deixasse sua mãe morrer sem tentar salvá-la. Ângela estava sofrendo de insuficiência respiratória aguda e choque cardiogênico, uma condição grave, mas potencialmente reversível com a intervenção correta. Primeiro, Valéria ajustou os níveis de oxigênio, garantindo que Ângela recebesse a quantidade adequada para estabilizar sua respiração. Em seguida, ela administrou medicamentos vasopressores,
para melhorar a pressão arterial e aumentar o fluxo sanguíneo para o coração. Valéria monitorava cada mudança nos sinais vitais, ajustando os medicamentos conforme necessário. A batalha foi intensa e exaustiva. Valéria trabalhou sozinha, lutando contra o tempo e a deterioração do corpo de Ângela. Aplicou técnicas de suporte avançado de vida, incluindo ventilação mecânica e medicações específicas para estabilizar a função cardíaca. Seu conhecimento e habilidades foram testados ao limite, mas ela permaneceu focada, determinada a salvar a vida de sua mãe. Horas se passaram, e lentamente, os sinais vitais de Ângela começaram a se estabilizar. O monitor cardíaco, que antes exibia um ritmo caótico, agora mostrava batimentos mais regulares. A respiração, antes fraca e irregular, tornou-se mais estável com a ajuda da ventilação mecânica. Valéria sabia que havia vencido uma batalha, mas a guerra estava longe de acabar. Quando os colegas de trabalho retornaram para verificar o status da paciente, ficaram surpresos ao ver Ângela ainda viva, com sinais de melhora. Dr. Henrique, embora cético inicialmente, não pôde deixar de admirar a determinação e a competência de Valéria. Ele deu instruções para continuar os cuidados intensivos, reconhecendo tacitamente o esforço heróico da enfermeira. Valéria, exausta, sentou-se ao lado da cama de sua mãe, observando-a atentamente. As emoções ainda eram confusas e dolorosas, mas havia uma sensação de paz, por ter feito o que acreditava ser o certo. As próximas horas seriam críticas para a recuperação de Ângela, mas Valéria estava determinada a ficar ao lado dela, não como filha abandonada, mas como a profissional dedicada e compassiva que havia se tornado. As horas que se seguiram foram críticas. Valéria, exausta, permaneceu ao lado da cama de sua mãe, monitorando cada sinal vital e ajustando os tratamentos conforme necessário. Ela mal tinha dormido, mas a adrenalina e o desejo de salvar a vida de Ângela a mantinham alerta. Com o passar dos dias, Ângela começou a mostrar sinais de melhora significativa. Os colegas de Valéria, ao verem a recuperação de Ângela, ficaram impressionados com sua habilidade e dedicação. O Dr. Henrique, no entanto, estava sob escrutínio. A administração do hospital havia sido informada sobre sua decisão de não tratar Ângela, e após uma investigação interna, ele foi demitido por negligência e falta de ética profissional. A notícia da demissão do Dr. Henrique repercutiu por todo o hospital. A administração, reconhecendo o esforço extraordinário de Valéria, e sua capacidade de tomar decisões difíceis em momentos de crise, decidiu promover Valéria a chefe de enfermagem. Era uma posição de grande responsabilidade, mas também de prestígio, reconhecendo seu talento e dedicação. Enquanto Ângela recuperava-se lentamente, Valéria mantinha uma vigilância constante, dividida entre os cuidados com a mãe e suas novas responsabilidades no hospital. A promoção trouxe mais desafios, mas também uma sensação de realização e justiça. Os pacientes e funcionários viam em Valéria um exemplo de coragem e compaixão. Com o tempo, Ângela finalmente acordou completamente lúcida. Ao abrir os olhos e ver Valéria ao seu lado, ela foi tomada por uma mistura de emoções, surpresa, arrependimento e gratidão. A realidade de estar viva, graças aos esforços da filha que a abandonara, a atingiu com força. Valéria, sentada ao lado da cama, segurou a mão de Ângela, e com lágrimas nos olhos, disse: "Você está segura agora, eu estou aqui para cuidar de você." Ângela, emocionada, tentou falar, mas as palavras faltaram. As duas se olharam, e em um momento de silêncio, a compreensão e o perdão começaram a se formar. Durante o período de recuperação, Ângela contou sua história a Valéria, explicando o motivo de seu abandono, e o arrependimento que sentira ao longo dos anos. Valéria, com o coração ainda dividido, escutou atentamente, tentando reconciliar a mulher diante dela com a mãe que a havia deixado. Com o tempo, mãe e filha começaram a reconstruir sua relação. Valéria, guiada pelos ensinamentos de Verônica sobre amor e perdão, decidiu dar uma segunda chance à mãe. Ângela, por sua vez, dedicou-se a ser uma mãe presente e amorosa, algo que não havia sido capaz de fazer antes. A recuperação de Ângela e a promoção de Valéria marcaram o início de um novo capítulo em suas vidas. Valéria continuava a trabalhar com dedicação no hospital,
agora com a responsabilidade adicional de guiar e inspirar sua equipe. Ângela, agradecida pela nova oportunidade de vida e reconciliação, começou a se envolver em atividades voluntárias no hospital, ajudando outros pacientes e suas famílias. O hospital, agora sob uma nova liderança mais ética e compassiva, prosperava. Valéria tornou-se um exemplo de como a determinação, o amor e a coragem podem transformar vidas. Ela honrava a memória de Verônica todos os dias, dedicando-se a salvar vidas e a cuidar dos necessitados. Os anos passaram, e a relação entre Valéria e Ângela fortaleceu-se. Embora as cicatrizes do passado nunca desaparecessem completamente, elas aprenderam a viver com elas, construindo um futuro baseado no amor, na compreensão e no perdão. Valéria tornou-se uma figura respeitada na comunidade médica, conhecida não apenas por suas habilidades, mas também por seu coração generoso e espírito indomável. E assim, em meio a desafios e reviravoltas, Valéria encontrou seu propósito e realizou seu sonho, transformando a dor do passado em força para o futuro, e provando que mesmo nas situações mais difíceis, o amor e a compaixão podem prevalecer. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like,